Nesse seu livro, Lugar Nenhum, vou pedir para a gente colocar ele aí na tela, que eu tenho aqui em mãos, você começa na introdução, você conta a história de um documento irrelevante sobre a avaliação de um burocrata, né, avaliação funcional de um burocrata, um documento super detalhado, e você faz a comparação com esse tipo de documento que existe com uma grande facilidade, foi um documento que está no Arquivo Nacional, a consulta pública bem facilitada, com documentos, esses sim, fundamentais, que seguem completamente desaparecidos. Você, em 2015, quando você lançou o livro, você citou nessa introdução os documentos do Rio Centro, do atentado Rio Centro, que você sublinha que foi um atentado gestado dentro do Estado, um mês antes, levado ao conhecimento do então presidente da República, João Figueiredo, e os documentos desse caso, na sua grande maioria, em 2015 seguiam desconhecidos. Queria te perguntar especificamente do Rio Centro se isso mudou. Você cita também dos desaparecidos políticos, que na sua grande maioria os documentos sobre as mortes deles seguem desconhecidas. Você cita o Araguaia, que você citou agora há pouco. Queria te pedir para você fazer um apanhado geral do que de crucial segue sigiloso até hoje e que os militares tinham como dever de ofício, numa democracia, tornar público. Eu acho que, em primeiro lugar, é Guerrilha do Araguaia. Porque ali houve três campanhas militares muito específicas, né? Se você imaginar hoje que, se você pedir qualquer documento sobre a Guerra do Paraguai, né, vai estar tudo lá no Exército, entendeu? Vai estar tudo lá, tudo que você possa imaginar, você vai ter lá, entendeu? Se você pede alguma coisa do Araguaia, não tem nada. Né? Eles dizem que não tem mais nada. Então começa, eu acho, pelo Araguaia, que foi uma campanha muito específica, né, para combater os inimigos que estavam ali na selva, que estavam tentando fazer uma guerra de guerrilha. Ampliando um pouquinho mais, você tem todos os casos dos desaparecidos políticos. Aí eu volto um pouquinho na Comissão Nacional da Verdade. Na Comissão Nacional da Verdade, alguns documentos que a gente pedia para os militares, na Comissão Nacional da Verdade, eles deram informações diferentes do que eles tinham antes. Você pede, por exemplo, uma informação sobre Zé da Silva, né? A informação sobre assim, o que aconteceu com o Zé da Silva. Essa informação está sendo pedida desde 1985, por fontes variadas, né? Familiares, imprensa, Ministério Público, Justiça, né? E as Forças Armadas elas têm que se pronunciar. Então, na maioria das vezes, a gente não sabe. Ou, ele foi preso e foi solto no dia tal. Mas o cara foi solto e desapareceu. Na Comissão Nacional da Verdade, teve vários nomes que a gente pediu informação mais uma vez, e as Forças Armadas deram uma informação diferente do que elas tinham dado antes. Mostrando o seguinte, se você muda uma versão de uma história que já foi cobrada sobre ela várias vezes, se a sua última versão é diferente da penúltima, você se baseou em alguma informação para ter aquilo. E a gente dizia, olha, essa informação que você deu, ela é diferente da informação que você deu 5 anos atrás, ou 10 anos atrás. Por que você mudou a versão? Baseado em que documento que você acessou que você mudou a versão? E aí eles travam de novo. Aí eles não dizem nada, entendeu? Não, é isso que tem e tudo mais. Então, se você pegasse a questão de todos os desaparecidos políticos, né? Se o presidente da República virasse para os 3 comandantes e dissesse o seguinte, olha, o Estado vai dar uma versão sobre o que aconteceu com os 200 e poucos desaparecidos políticos. Não é muita gente, não é complicado de fazer isso.
Se o comandante diz não, como já aconteceu na Argentina, por exemplo, o comandante-chefe para a gente fala assim, olha, muito obrigado pelo seu serviço, você passa para reserva bem próximo, entendeu? Porque o Estado precisa prestar contas. O Estado precisa prestar contas sobre isso. Ampliando um pouquinho mais, se você vai no Rio Centro, né, já caminhando aí para o final da ditadura, você teve um mega atentado, podiam ter morrido centenas de pessoas. Né? E é um evento que ele é muito recente, que o Estado trava a informação do que aconteceu. Agora, ô Guilherme, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção aqui, é o seguinte, quem tem que ser cobrado, uma vez eu fui jantar com uma fonte, um militar, que tinha sido da repressão, e eu já estava na Comissão Nacional da Verdade, caçando documentos que os militares não davam formalmente, que as forças não nos forneciam formalmente. E eu fui jantar com uma fonte que eu conhecia há muitos anos, que tinha sido da repressão, que já tinha me dado muita documentação, e eu fui nele dizendo, olha, eu preciso de mais documentação, e eu preciso de uma documentação mais sensível. E ele me questionou, ele falou o seguinte, por que eu tenho que dar o documento para você? O meu chefe, e aí ele estava dizendo, o chefe dele era a Dilma, o meu chefe não disse que eu tenho que te dar o documento. Por que eu vou te dar? Então, a cobrança que a gente precisa fazer, ela não é em relação aos militares, ela é em relação aos civis, entendeu? Quem está em falta nessa história toda é o poder civil, porque o poder militar, ele tem que cumprir ordem, entendeu? É. Se você mandar um soldado enfiar a cara na lama, ele vai fazer isso, entendeu? Porque ele está lá para isso. O militar cumpre ordem. Né? Quem está em falta nessa história é o poder civil, de Tancredo a Lula 3, quem está devendo é o poder civil. O negócio, né, Lucas, é mais fácil, do ponto de vista de curto prazo, não viver uma eventual crise, né? É claro que haveria chiadeira por parte do militar A, do militar B, mas é o que você falou. O que tem que prevalecer é a lógica do que o Flávio Dino disse no voto dele esse final de semana sobre o artigo 142, né? Que é aquele artigo da Constituição que até hoje há militares que fazem uma leitura golpista dele, que não tem... Qualquer pessoa que lê o português já alfabetizado sabe que ali não há margem para permitir uma intervenção, um golpe, mas o militar golpista quer ler dessa maneira, o jurista golpista quer ler dessa maneira, e o Flávio Dino, no voto dele, falou, é o poder subalterno, não é um poder, é algo subalterno ao poder civil. Mas teria chiadeira, teria, sim, o general da vez, o almirante da vez, o brigadeiro da vez, que não gostariam disso. E no curto prazo isso seria incômodo, traria talvez uma crise política, mas é uma coisa que alguém um dia vai ter que ter a coragem de atravessar para a gente chegar nesse lugar, né? E eu acho que esse era o momento perfeito de fazer isso, sabe? Porque também acho, concordo com você. Seria perfeito fazer isso, porque assim, não é que se espera um grande movimento, não, é um movimento mínimo, entendeu? É o direito à verdade e à memória, é dizer o que aconteceu, nada mais que isso, né? É você começar a passar uma outra informação para aquele cadete que está entrando, para dizer, olha, aqui quem manda são os civis. Mas você tem razão, assim, Tancredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 com aqueles percalços, Temer, Bolsonaro é uma outra história, né? Mas todos esses, a conta que eles fizeram era essa, pois eu preciso aguentar 4 anos, entendeu? Eu preciso fazer um pacto com esses caras, e no caso do PT, como o PT sempre foi o inimigo, o PT, ele falava assim, pô, deixa eu tentar ser o mais legal com esses caras aqui, para ver se eles livram a minha cabeça durante 4 anos, entendeu? Essa é a conta. Só que o seguinte, no momento estoura. Quase estourou no primeiro governo Lula com a ABIN, né, com aquela história a primeira crise, que a gente já está saindo um pouco de Forças Armadas
indo para o serviço secreto, a BIM, que sempre foi um apêndice também das Forças Armadas. Esse é outro ponto também. Se você não mexe no serviço secreto, se você não redemocratiza o serviço secreto, se você não torna o serviço secreto a BIM, que é um órgão civil, se você não torna a BIM um órgão verdadeiramente civil, você vai... Porque o nosso serviço secreto sempre foi um órgão de cultura e controlado e gerenciado pelos militares, e com a cultura de buscar o inimigo que tem que ser encontrado, tem que ser neutralizado, isso vai acontecer de novo, né? Quando você pega o que o Lula passou, o que a Dilma passou e o que o Lula 3 está passando, o tempo todo eles estão ali, sabe, na corda bamba. Como o Fernando Henrique teve também, no caso do Grampo BNDES. Você tem vários episódios que você vai mexendo um pouquinho mais neles ali, casos em que os presidentes civis, os casos que eles deram as balançadas maiores, teve um fundo ali dos militares mexendo os pauzinhos. Isso é muito grave para a nossa democracia em construção. Vai chegar um momento, e eu acho que esse era o momento perfeito, porque você teve, por um mérito, eu acho que do Supremo Tribunal Federal, que pegou essa missão para eles, descortinou o que aconteceu no 8 de janeiro, como a Polícia Federal Independente fez uma investigação. Hoje está tudo muito às claras, né, o que aconteceu ali no 8 de janeiro. Todo mundo sabe quem estava, pelo menos assim, já tem muitos nomes do último escalão envolvidos naquela história que já tem prova definitiva para essas pessoas serem condenadas. Mas isso foi um movimento do judiciário. E se você fechar, um pouco centrado ali no Alexandre de Moraes, você pode questionar algumas coisas, mas foi ele quem fez a coisa. Agora, você tá centrando isso tudo num homem e numa instituição. Isso tinha que ser do Estado brasileiro. E o Lula perdeu porque os militares estão na berlinda. Ele perdeu uma boa oportunidade de, nesse momento, fazer um evento, fazer uma fala de 10 minutos, entendeu? Não era mais do que ele precisava. E ter colocado o guiso no gato. É isso que precisa fazer, colocar o guiso no gato. Dizer, olha, esses caras estão ali, eles erraram em 64. Eles erraram no 8 de janeiro. E a gente não pode deixar isso acontecer mais. E nós que estamos da presidência da República, não podemos deixar. Todo presidente civil que entra aqui tem que ter autoridade sobre o poder militar. E ponto final. Acabou a história. E a vida que segue. E aí é claro que você vai ter que entrar dentro das academias militares, revendo toda os livros que essa meninada aprende, que é terrível. Eu convido a você, Guilherme, e aos nossos telespectadores aí que estão nos vendo, entrem no Museu da BIM, entendeu? Que está no ar. Entrem no Museu da BIM, Museu Virtual também. Faça uma visita virtual ao Museu da BIM. Lá você aprende que o que aconteceu em 1964 foi uma intervenção militar. Os caras não conseguem nem chamar de golpe ainda. E aí você vai vendo o papel do serviço secreto, que antes se chamava SNI naquela época. É um negócio que eles não conseguem contar a história, entendeu? E a gente precisa contar essa história, para que ela não se repita como houve uma tentativa de se repetir no dia 8 de janeiro, com um discurso que é muito parecido, né? A defesa da família, a defesa da propriedade, contra os comunistas, que é um discurso que está servindo a essas tentativas de tomada de poder há quase 80 anos.